Reflexão do dia 23 de julho de 2023, 16º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Hoje também comemoramos o Dia dos Avós. Então a todo vovô e vovó queremos pedir uma grande bênção, um grande derramamento do Espírito Santo e nos lembrar para cada um de nós, ao olharmos para trás e lembrarmos do nosso vovô e da nossa vovó, temos que lembrar de tanto sofrimento, tanta angústia, tanta lágrima foi derramada para que você estivesse aqui no dia de hoje. Assim, pelo exemplo dos nossos avós, queremos levar à frente o testemunho em Jesus Cristo, levar à frente a fé que recebemos de cada um deles, também transmitindo para os nossos filhos, netos e bisnetos, tataranetos e gerações para frente, porque com testemunho sobre testemunho, a Igreja de Cristo se mantém viva mesmo diante de todas as adversidades. Também, no dia de hoje, a Igreja celebra Santa Brígida, mãe e monja. Ela também, que é copadroeira da Europa. Querida Brígida, mãe e monja, intercessora da família, porque ela fora casada também. Rogai a Deus pelos religiosos, assim como pelas famílias. Pedi ao Senhor a conversão da Europa. Nós pedimos agora a conversão da Europa, a conversão para que esse continente que foi tão importante na divulgação do Evangelho permaneça-se cristão, católica, e dos pecadores desse mundo. Amém. O salmo de hoje está no Salmo 85. Ó Senhor, vós sois bons, vós sois clemente e fiel. As nações que criaste virão adorar e louvar o vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilha. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Então, diante desta piedade do Senhor, nós queremos pedir agora, Senhor, exerça sobre nós a vossa autoridade. Nós autorizamos, Senhor, que o vosso Espírito, o Espírito Santo, esteja com cada um de nós agora, na nossa família, na nossa casa. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está no livro de Sabedoria. Sabedoria, capítulo 12, de 13 a 19. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas, a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Quer dizer, não há além de ti outro Deus. Então Deus não presta conta a ninguém, né? Então a justiça de Deus, ele não presta conta para falar que se foi justo ou injusto o ato divino, porque o ato divino, ele é o princípio de motor de tudo. Então nada move Deus, é Deus que se move e tudo move neste mundo. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. O Senhor pode tudo, é dono de tudo. Então, não aceitar essa realidade é viver a loucura da vida. Não aceitar que existe um Deus, não aceitar que existe um Senhor acima disso tudo, é viver como louco, solto, né? Totalmente sem realidade, sem chão. Aceitamos a sua presença, Senhor. Aceitamos que o Senhor tudo faz e tudo controla neste mundo. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, porque Deus manda chuva, sol, né? É Ele que organiza os astros, cada cometa, cada elemento nesse mundo que se move nas galáxias. É Ele que controla todo o universo e é tudo harmônico, tudo acontece segundo a vontade de Deus. Só mesmo um ser superior, só mesmo um ser que é capaz de controlar todos os astros,
justifica toda essa movimentação perfeita do universo. Então, mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castiga o seu atrevimento. Agora, no nosso conhecimento de Deus, quanto arrependimento, né? Na medida que você vai aceitando a presença de Deus, você vai se sentindo mais pecador, mais imperfeito, porque você sabe que perfeito é Deus. E você começa a ficar vigilante sobre seus atos, sua conduta, seu pensamento, suas omissões. Então aquilo vai te castigando por dentro, porque você deseja ser perfeito como Deus é perfeito. No entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração, pois quando quiseres, está a teu alcance fazer uso do teu poder. Então Deus Todo-Poderoso nos ama de tal forma que ele se fez homem, habitou no meio de nós. Então ele domina a sua própria força e vai viver no meio de nós como homem comum. Depois é crucificado, morto, sepultado, ressuscita em glória para nos mostrar o caminho que devemos percorrer sobre este mundo. E o Senhor glorioso, ele domina a sua força. Senão, o julgamento de Deus seria implacável contra nós. Mas, mesmo pecadores, é o Senhor que nos transforma a cada dia, a cada minuto, rumo à nossa santidade pessoal. Assim procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e teus filhos deixe a confortadora esperança de concedestes o perdão aos pecados. Então, através da igreja, Cristo fala assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Você tem a chave dos céus, e tudo que você liga na terra é ligado no céu, e tudo que você desliga na terra é desligado no céu. Veja que Salomão, descrevendo aqui o livro de sabedoria, muito antes de Jesus nascer, né? Mas já falava do perdão. O Senhor mesmo dá a humanos, dá à igreja a capacidade de perdoar pecados, porque o perdão dos pecados é um atributo que somente Deus tem, mas em Jesus Cristo foi passado para a Santa Igreja. Assim, procedendo, ensinastes a teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecados. Sabemos que Deus, em sua misericórdia, age na misericórdia através da igreja, também perdoando os pecados. Essa análise que Salomão faz de Deus, ela é linda. Nós estamos no livro de Sabedoria, capítulo 12, onde descreve a misericórdia do Senhor, em uníssono com o Salmo 85. Ó Senhor, vós sois bom, vós sois clemente e fiel. As nações devem recorrer ao Deus que tudo perdoa. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor por essa santa palavra, a palavra do Senhor, graças a Deus. Segunda leitura, em Romanos capítulo 8, de 26 a 27, Paulo vai nos lembrar que nós somos imperfeitos até na hora de orar. Então, na hora da nossa oração, quando ela é feita diante de Deus, sem nenhuma reserva, quando nós nos colocamos diante de Deus, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza e vem nos auxiliar a orar. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8, 26 a 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da vossa fraqueza. Deixa o Espírito Santo agir em você. Pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. A mãe que tem o seu filhinho, o filhinho ainda com alguns meses de nascido, ele não tem o domínio do vocábulo, ele não consegue falar. Então é com gemidos inefáveis que a criança vai se expressar que ela está com sede, que ela está com dor. Mesmo a criança ainda quase que andando, sem falar direito, se ela apontar para uma balinha, né,
a mamãe vai entender, o papai vai entender que ele está querendo aquela balinha, ou que está com dor aqui, está com dor acolá. Então, há gemidos inefáveis, incompreensíveis, assim. Não é vocábulo, mas a criança se comunica com seu pai e com a sua mãe. Da mesma forma, Deus nos coloca assim. Ó. Às vezes nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos o que falar a Deus. E às vezes na nossa lamentação só sai um só sai um choro, uma angústia, né? Um oh meu Deus, né? Mas Deus sabe, porque o Espírito vem interceder por nós. O Espírito fala por nós quando nós oramos a Deus. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do vosso Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Então, deixar o Espírito Santo em nós agir. Deixa que o Espírito Santo te conduza nas orações. É assim que você deve orar pela sua casa, pelos seus filhos. É assim que você defende a sua família. É assim, a exemplo de Santa Brígida, que também, como mãe, como intercessora, também colocava para Deus dessa mesma forma, com gemidos inefáveis. Né? Deixa que o Espírito Santo, que ele conduza a oração, as suas necessidades se coloca para o Senhor. É isso que Paulo fala aos Romanos e fala para toda a igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 13, de 24 a 43. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando eu falar agora de joio e de trigo, lembre que os santos de Deus são o trigo. E aqueles que se doam e se dedicam à causa do inimigo de Deus, aqui são o joio. A decisão se você vai ser joio ou trigo neste mundo é sua, inteiramente sua. Eu rogo a Deus agora, peço a Deus que você seja trigo, se determine a viver como trigo, porque o joio terá um destino final muito ruim. Vamos ver a palavra? Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Deus que nos fez, né? Enquanto todos dormiam, veio um inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Então todo aquele que ouve o inimigo de Deus é o joio. Assim como Eva e Adão, que ouviram a serpente lá no Éden, se transformaram em joio, né? E trouxeram para o mundo maldições sobre maldição, maldição sobre maldição. Aqueles que foram concebidos para ver Deus na face dele, como ele era. Aqueles que foram concebidos sem pecado, imaculados, mas agora se desviaram a ouvir a serpente. Então muitos de nós preferem ouvir a serpente e se comportam como joio, né? No meio do trigo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregadores foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, 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 não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranques também o trigo. Por isso que Deus, em sua misericórdia, nos permite viver esses 2023 anos de plena misericórdia das nações, para que todo trigo todo joio tenha tempo de se converter em trigo agradável ao Senhor. Agora, tudo isso vai ter um limite. Vai chegar a hora da colheita. Jesus vai voltar em glória. E quem for joio e quem for trigo vai ser colocado separadamente. Deixai crescer um e outro até a colheita. Então haverá colheita. A palavra de Jesus fala que haverá colheita. Viver esse mundo achando que não vai ter juízo final, sinceramente, é uma postura de criança no espírito. É uma postura infantil, né? Viver esse mundo, achar que não vai ter consequência nenhuma. E, no entanto,
E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo ao meu celeiro. Então, o destino do joio é ser queimado e ir para o inferno. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Entendeu? O vovô e a vovó são essa sementinha de mostarda que colocou no nosso coração o desejo de glorificar a Deus. Primeiro passou para os nossos pais a herança da fé e agora passaram para nós a herança da fé. Veja como a fé pequenininha dos nossos avós se transforma agora numa grande árvore, onde os pássaros, a família, vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que a mulher pega, mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Por isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábola, para cumprir o que foi dito pelo profeta, bem antes de Jesus. Quase 700 anos, ele falou assim: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. O profeta já falava de Jesus. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino de Deus. Os joios são os que pertencem ao maligno. Gente, que coisa ridícula. Pertencer ao maligno, pertencer ao demônio, pertencer a Satanás, pertencer ao mal, por vontade, por iniciativa própria, por desejo. Coisa incompreensível, incompreensível. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E nos tempos atuais, as pessoas, alguns se dizem até satânicos. Outros postam isto para que todos vejam. É uma opção de vida, sinceramente, fora do contexto. A colheita é o fim dos tempos. Ou seja, vai acontecer a segunda vinda de Jesus, é iminente, está claro. Tudo que está previsto no Apocalipse está acontecendo. Uma por uma profecia está acontecendo. Não querer enxergar isso é absurdamente louco, é absurdamente infantil. Não querer aceitar que os fins do tempo estão se aproximando. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do reino todos os que fazem os outros pecaram. Então, uma coisa é eu ter pecado, pecar. Outra coisa é eu pegar na praça pública e expor o meu pecado, e induzir as pessoas a pecarem, induzir as crianças, os jovens a pecar, porque eu penso diferente do que aquilo que meu avô passou para mim, do que a avó passou para mim, com relação à fé, com relação à moral, com relação à defesa do Santo Evangelho. Aí santa loucura. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão à fornalha do fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão com o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acho que não preciso falar mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só precisamos pedir a Deus, Senhor. Pedimos a Deus agora, em nome de Jesus, envia seu Espírito sobre nós. Não nos permita cair em pecado nas tentações. Queremos ser santos, Senhor. Santifica o nosso ser. Invocamos agora, Senhor, a tua presença no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, para que, se eu algum dia fui joio, eu me arrependo
e agora quero ser trigo agradável no celeiro do Senhor e converter corações para Cristo. Amém. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de mim se não evangelizar. Seja você um profeta do Senhor. Aos profetas do Senhor está reservado a graça de ser profeta. Aos justos está reservada a graça de ser justo. Assim como os nossos avós, eu te peço agora para você olhar para trás na sua vida e perceber as suas pegadas, porque são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Então multiplique essa pregação nas suas redes sociais para que mais e mais corações se convertam hoje no Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.